No nosso vídeo anterior, nós falamos sobre a fantasia e o brincar, e nós partimos das ideias de Freud, principalmente no livro Escritores Criativos e Devaneios. Nós falamos também do carretel, né, que é um exemplo que ele menciona e que ele discute no livro, além do princípio de prazer. Vamos então, começamos o nosso vídeo anterior com o carretel, e esse vídeo agora nós vamos começar com a massinha. Quem aqui já brincou de massinha, né? O exemplo da massinha é um exemplo discutido por um outro psicanalista que eu gosto muito, que é um psicanalista que trabalhou bastante com crianças, que é Donald Winnicott. Donald Winnicott fala da massinha e como a massinha é interessante para pensar a criatividade na relação da criança com o mundo. Porque na massinha existe a dimensão da imaginação e na massinha existe a dimensão da ação, do modelar. Né? Vamos imaginar que eu, com essa massinha, quero fazer um cachorrinho. Né? O material da massinha, ele é flexível o suficiente para eu poder modelar, mas ele não é totalmente obediente, totalmente compatível com a minha imaginação. Quantas vezes a gente tenta fazer algo, tem algo na ideia, tem algo em mente e na hora que vai fazer, não sai na forma que a gente pensou, não sai da forma que a gente esperou. Então, enquanto na nossa imaginação, se eu quiser imaginar um cachorrinho do jeito que eu quiser, do formato que eu quiser, da cor que eu quiser, com o movimento que eu quiser, a imaginação ela tem isso. Ela vai ser do jeito que eu quiser. Né, nossa vida imaginativa. Em fantasia, as coisas podem ser de acordo com os nossos desejos. Vocês lembram da ideia de processo primário? Como na fantasia, é o princípio de prazer que está ali. O meu desejo ele vai acontecer do meu jeito de fazer, do meu jeito de querer. Na fantasia, o que rege é o meu desejo. Já na realidade, nós bem sabemos, não. A realidade não acontece de acordo com os nossos desejos. A realidade não vai acontecer obedecendo o que nós queremos, o que nós decidimos. A realidade, ela pode muitas vezes frustrar o que nós queremos, acontecer de uma forma que nos decepciona, acontecer de uma forma diferente do que desejamos, contrária ao que desejamos. E aí o Winnicott vai falando, né, nessa dinâmica tão complicada na nossa vida, em que enquanto em fantasia tudo pode ser do jeito que eu quiser, já na realidade, a realidade segue uma outra lógica que não é a dos meus desejos, o brincar infantil, ele vai ser uma forma de mediação para o aprendizado. Não da oposição, fantasia de um lado e realidade do outro, mas sim da comunicação, da combinação. Como é que fantasia e realidade podem se combinar? Como que fantasia e realidade podem se enriquecer? E a brincadeira é um desses exemplos de como a fantasia enriquece a realidade. A fantasia, ela transforma a realidade. Não que transforme, que a gente possa, a partir da nossa fantasia, transformar a realidade do jeito que nós queremos, igualzinho que nós queremos, fazer a realidade ser o que nós queremos. Não, não é isso. É como a massinha. A partir da minha fantasia, eu posso criar algo com a massinha. Só que o que eu crio com a massinha não vai ser igualzinho o que está na minha fantasia. O que eu crio com a massinha vai ser outra coisa. Vai ser o que foi possível modelar, o que foi possível criar, o que foi possível fazer a partir da minha fantasia.
E então, olhando para a criança, brincando com a massinha, a gente percebe, olha que legal, dá para inventar, dá para criar a partir do que eu fantasiei. E olha que legal, essa parte fala assim, mas não ficou bem do jeito que eu queria. Mas eu tentei de novo e aí fiz algumas adaptações. A massinha, ela tem a ver com a expressão da nossa fantasia, mas ela tem a ver também com essa dimensão da realidade. A massinha, ela é flexível o suficiente para que eu possa modelar a partir do que eu imaginei, mas ela também é resistente o suficiente para eu perceber que nem tudo vai ficar como eu imaginei, nem tudo vai ficar como eu quero. E essa questão da resistência para o Winnicott é muito importante, porque vai se aprendendo sobre a realidade, vai se aprendendo sobre a nossa ação na realidade, né? Se eu quiser inventar que essa garrafinha d'água é um avião, a garrafinha d'água vai ficar igualzinha e a minha imaginação que vai torná-lo um avião. Já a massinha, não. Para eu tornar a massinha um avião, eu ajo sobre ela. E vai ter tanto essa maleabilidade da massinha quanto a resistência. Eu gosto muito de uma frase do Winnicott em que ele diz assim: existe porque resiste. Quando a gente aprende a lidar com resistências, a gente aprende a lidar com a realidade que vivemos. A gente aprende a lidar com a realidade que existe. O Winnicott, então, é um psicanalista muito interessante para a gente pensar a relação entre fantasia e realidade e como o brincar tem um importante papel nessa relação. Esses são 2 livros, esse é o Winnicott, a foto dele, e esses são 2 livros que o Winnicott escreveu. A Criança e o Seu Mundo, O Brincar e a Realidade. Uma forma de brinquedo, de uso, né, de objetos que o Winnicott se atentou, é quando chega numa certa idade, né, pequenininho, e a criança, ela se apega a um objeto. Quem aqui cuida ou cuidou de criança vai saber exemplos, né? Que tem aquele objeto que ela tá sempre junto, que ela dorme junto, se vai passear, leva junto, se vai viajar, não viaja se não estiver junto. É aquele objeto que ela fica juntinho, né? Um exemplo é aquela criança que tem um paninho e fica com um paninho, que tem o cheirinho do paninho, dorme junto com o paninho. E o Winnicott ele vai mostrar o quanto esse objeto que passa a ficar sempre junto com a criança e fazer parte da vida com a criança, ele está representando uma transformação na relação da criança com a realidade, na relação da criança com o mundo dos objetos reais. E o Winnicott vai dar um nome para esse objeto de objeto transicional. Porque, ao mesmo tempo que é um objeto do mundo, o paninho, ele tem um outro sentido que tem a ver com a fantasia, com a imaginação da criança. Ele é transicional por essa transição. Ao mesmo tempo que é um objeto real, é um objeto imaginado. E a relação com esse objeto vai contribuindo para a criança ir fazendo essa transição de que na nossa vida aquilo que nós imaginamos e aquilo que existe e é externo a nós estão sempre em comunicação, estão sempre se relacionando, né? Então, quando a gente olha para o conceito de objeto transicional, né, a gente percebe essa transição, de perceber que nós somos parte do mundo e o mundo é parte de nós, ao mesmo tempo que nós somos independentes do mundo e o mundo é independente de nós. O paninho, vamos pensar o paninho é parte de mim, porque eu vou com paninho para todos os lugares, eu durmo com paninho, eu saio com paninho, mas ao mesmo tempo ele é independente de mim. Quando eu tenho esse objeto, esse brinquedo que está sempre comigo,
É como se eu estivesse elaborando essa experiência, que tem um contraste, mas tem também uma ligação, porque o mundo é parte dele e, ao mesmo tempo, independente dele. A criança, a partir dessa experiência com o objeto desculpa, gente. A criança, a partir dessa experiência com o objeto transicional, ela se vê como parte do mundo e, ao mesmo tempo, como independente do mundo, né? E isso vai se integrando nas experiências dela, que ela, ao mesmo tempo, pertence e se diferencia. Pertence e se diferencia. E isso a gente vai levar ao longo da nossa vida. Nas experiências e nas relações que nós vivemos, existe essa questão do pertencimento, existe essa questão da diferenciação. Ao longo da vida, o que é a realidade? É algo que nós pertencemos e também nos diferenciamos. O mundo, ele é parte das nossas fantasias, né? No momento em que eu percebo o mundo, em que eu dou sentido ao que eu vivo, em que eu registro o que eu vivo, que eu lembro o que eu vivo, o mundo, ele se torna parte das minhas fantasias. Ao mesmo tempo, independente das minhas fantasias. Não são minhas fantasias que mandam no mundo, não são minhas fantasias que decidem o mundo, não são minhas fantasias que determinam o mundo, assim como a massinha, né? Não sou eu que vou decidir como vai ficar a partir da minha fantasia. Mas eu posso, sim, agir de acordo com a minha fantasia e algo novo surgir daí. O que significa, então, o objeto transicional? Que existe um campo, um espaço entre o que subjetivamente eu crio, subjetivamente eu concebo e o que objetivamente eu percebo. Nossa relação com a realidade está sempre entre esses dois campos. O que eu percebo objetivamente e o que eu concebo subjetivamente. Existe, então, para a gente pensar o objeto transicional, geralmente a gente tenta separar, né? De o que está do lado do que eu percebo e é objetivo. O que está do lado do que eu fantasio e é subjetivo? O Winnicott vai dizer, não, quando a gente insiste nessa separação, nós não estamos reconhecendo como a vida de fato é vivida. A vida não é vivida com uma separação, como se tivesse um abismo, né, entre o que eu objetivamente percebo e o que eu subjetivamente concebo. Não, a vida é vivida no espaço entre. Eu gosto muito do exemplo da sala de aula, que a gente poderia pensar assim, a aula está no que a professora explica, no que a professora ensina, ela vai lá e prepara, ela vai lá e planeja, ela vai lá e faz a explicação. Não, a aula não está ali. Se a professora estivesse explicando, né, e tem a percepção objetiva da professora explicando, isso não seria uma aula. Né? Para ver uma aula, é preciso ter pessoas ouvindo essa explicação, assimilando o que está sendo transmitido, dando significados singulares ao que está sendo transmitido. Do mesmo jeito, também, a aula não está no que cada pessoa assimila, nos sentidos singulares que cada pessoa dá. E aí vocês podem perguntar assim, mas Marcela, então a aula está onde? Está no espaço entre. Para que a aula exista, é preciso ter alguém explicando, alguém aprendendo e a relação entre, que é o que torna esse aprendizado, esse ensino possível e as tantas coisas novas e transformações que surgem nesse espaço entre. Então, a psicanálise, para o Donald Winnicott, vai se focar bastante nesse espaço entre, esse espaço que nós também podemos chamar de espaço potencial, espaço transicional. A própria análise, a própria relação de análise vai acontecer não no terapeuta que escuta, no paciente que diz, no espaço entre. É o espaço entre, então, que está relacionado a esse processo, em que eu represento o que eu percebo,
que eu simbolizo, que eu percebo. Existe a dimensão objetiva e a dimensão subjetiva, mas não é um movimento de separar, mas um movimento da gente olhar para o espaço entre, esse espaço que nós podemos chamar de espaço potencial. É um espaço potencial que liga a realidade material e a realidade psíquica, liga a objetividade e a subjetividade, liga o interno e o externo. Então, ao invés da gente olhar, será que isso que a pessoa está me contando é uma percepção da realidade material ou é uma formação da realidade psíquica? Será que isso que a pessoa está me contando é um dado objetivo ou é uma concepção subjetiva? Será que isso que a pessoa está me contando se refere ao externo ou ao interno? O que a nossa teoria psicanalítica, a partir do Donald Winnicott, vai mostrar para nós? A importância do espaço entre. Existe, então, uma terceira área de experiência, não é nem o material, nem o psíquico, nem o objetivo, nem o subjetivo, nem o externo, nem o interno. É uma área terceira, uma área intermediária, o espaço entre o espaço potencial. Essas primeiras experiências com os objetos transicionais introduzem a criança nesse espaço transicional, e é um espaço que resiste ao controle mágico onipotente, que é a ideia da fantasia, de que se eu pensar acontece, se eu quero eu consigo, mas não está inteiramente fora do controle, do alcance da criatividade para inventar. Então, é como a nossa fantasia, a nossa criatividade e a nossa imaginação participa de como nós agimos no mundo. E a importância dessa dimensão, em vez da gente opor realidade e fantasia, opor realidade e ilusão, o que a gente vai perceber? Que a fantasia faz parte de nós, faz parte de como nós damos sentido à realidade, faz parte de como nós agimos na realidade, faz parte de como nós transformamos a realidade. Então, em vez da gente pensar uma oposição, realidade de um lado, fantasia do outro, a gente vai pensar sempre que as duas estão em ligação, que as duas estão em comunicação e que existe esse espaço de transição, existe esse espaço que é o espaço transicional, que é o espaço potencial, de acordo com as ideias de Donald Winnicott.